Disponível na internet desde segunda-feira, o programa de preenchimento da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2013 já foi baixado por mais de 1 milhão de contribuintes. E para tirar dúvidas quanto a esse processo, nós recebemos o delegado da Receita Federal, Luiz Fernando Lorenzi. Seja bem-vindo. Obrigado. Delegado Luiz, a principal dúvida assim, das pessoas é aquele medo de não errar no momento de fazer a declaração, né? Certo. Quais são as coisas mais importantes que elas devem levar em consideração na hora de preencher a declaração? Certo. Primeiro que o programa que a Receita Federal disponibiliza, ele já tem uma série de checagens, controles e limites que limitam bastante a possibilidade de erro. Mas a nossa experiência diz que a maior dificuldade que o contribuinte tem é na organização da documentação e na disponibilização das informações no momento de preencher a declaração. Então, uma preparação antecipada dos documentos, os seus recibos, dos pagamentos, ter todos os documentos relativos aos rendimentos que ele auferiu durante o ano, ter a documentação relativamente ao seu patrimônio, né, imóveis, compra de veículos, tudo isso é importante. Esta parte inicial, estando bem preparada, o preenchimento da declaração fica muito fácil e minimiza a possibilidade de erro. Então a gente recomenda assim, a organização é fundamental no início, antes mesmo de chegar na utilização do programa. E se a pessoa tiver dúvida, também pode procurar um profissional para evitar de... Sim, pode procurar um profissional. Para o contribuinte médio não há uma necessidade, realmente é muito fácil, a legislação e o próprio programa vem se mantendo ao longo dos anos, o que facilita muito, os contribuintes assimilaram com muita facilidade a confecção da declaração do imposto de renda, né? No caso de dúvidas, nós temos na nossa internet, no próprio programa e na internet, na página da Receita, tem muitas orientações. Temos um instrumento que eu acho fantástico, que é o chamado Perguntão, onde praticamente todas as dúvidas da legislação ao longo do tempo estão compiladas ali. Então, tudo isso facilita e evita erros. Nós temos sim verificados, muitas vezes nós temos um problema que a gente chama, né, a malha fina, muitos contribuintes incidem, e decorre muito dessa tensão, a falta de declarar todas as fontes de pagamento, ou a declaração de uma despesa que não podia ser deduzida ou não, mas assim, é um pouco mais residual, e a gente tem visto que ano a ano tem diminuído esses problemas. E as declarações, elas podem ser feitas a partir de amanhã até o dia 30 de abril. É importante que as pessoas façam logo? Quais são as vantagens ou desvantagens? A gente recomenda, não deixe para a última hora. Os últimos dias, embora a Receita Federal monte toda uma estrutura para a recepção, pode ocasionar algum problema de congestionamento na internet, demora. Então a gente recomenda, não deixe para a última hora. Quem entrega primeiro tem o benefício que essa declaração é processada rapidamente e ele entra primeiro na fila de restituição, quem tem a restituição. Então, assim, quem tem interesse em receber rapidamente a restituição, eu recomendaria, declare o quanto antes, se possível, já a partir de amanhã. E a grande novidade esse ano é o ajuste na tabela de 4,5%, que ele deve se manter nos próximos anos. Isso. A tabela do imposto de renda vem sendo corrigida anualmente, o ano que vem também tem uma previsão, e talvez hoje a grande modificação desse ano é realmente a correção da tabela. Não tivemos nenhuma modificação significativa na legislação, a não ser a correção. O programa, sim, nosso programa, ele veio com algumas modificações no sentido de facilitar a vida do contribuinte, né? Com a importação de dados do ano anterior, que alguns dados não havia essa possibilidade. Então, o programa teve algumas modificações no sentido de facilitar. Legislação, a grande novidade é a correção. Uhum. Só para a gente ir finalizando, Luiz, quais são os problemas, né? Se a pessoa não fizer a declaração ou fizer de modo errado e não corrigir? Certo. Contribuinte que entregou no prazo de declaração e depois descobrir que incorreu em algum erro, ele pode retificar a qualquer tempo, né? E a declaração retificadora substitui a anterior. Se ele tiver alguma diferença de imposto que ele apurar, isso vai ter que se pagar, ele vai ter que pagar com multa e juros, né? Para o contribuinte que não entregar a declaração ou ele entregar após o prazo, ele fica sujeito a uma multa de 1% do valor do imposto devido, que é limitada até 20% do valor do imposto, ou no valor mínimo de R$ 165,74. Tá certo. Então, muito obrigado pela entrevista, por essas informações, que várias pessoas têm dúvidas, né? Muito obrigada. Ok, obrigado.